mês de junho chegar, eu vou espalhar. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bom, na aula de hoje a gente vai dar uma estudada sobre potenciação de números inteiros, tá? Então, potenciação é quando você tem um número e ele é elevado a alguma potência. Números inteiros são aqueles números que estão compreendidos entre os números negativos, o zero e os positivos, tá? Então, tudo isso a gente chama de números inteiros. Eu tenho aqui, ó, quando eu tiver um número inteiro e uma potência. Primeiro eu dividi aqui em dois subitens para ficar mais fácil a compreensão de vocês. Então, primeiro a gente vai ver quando o expoente é par, ou seja, quando o númerozinho pequenininho, o expoente, que é o que fica em cima, for o número par, for 2, 4, 6, 8 e sucessivamente. Então, a gente vai ver que primeiro, toda vez que o expoente for par, o seu resultado vai ser sempre um número positivo, tá? E aí você efetua o resto normalmente. Então, nesse caso aqui, nós temos mais 2 elevado a 2. Primeira coisa, se aqui é par, então o meu resultado vai ser positivo. E aí você faz, quanto é 2 ao quadrado? É 2 vezes 2, que vai dar 4. Pronto, essa é a sua resposta, tá? E menos 2 ao quadrado? Olha, observe, o expoente é par, então a minha resposta vai ser positiva, tá? E aí você faz normal, 2 ao quadrado é 2 vezes 2, que dá 4. Pronto, essa é a sua resposta. Então, recapitulando, toda vez que o expoente for par, o resultado sempre vai dar positivo. E aí você efetua a potência normal. E quando o expoente for ímpar? Vamos lá. Quando o expoente for ímpar, o que vai prevalecer é o sinal que está aqui na base. Então, por exemplo, você vai observar, o expoente aqui foi 3, 3 é ímpar. Então, eu vou repetir o sinal que está na base. O sinal que está na base é o quê? Positivo. Então, a minha resposta vai ser positiva. E aí, você efetua normal. 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. Então, vai ficar mais 8. No segundo exemplo, o meu expoente é ímpar também. Porém, a minha base é negativa. Então, quer dizer que o meu resultado vai ser negativo também. E aí, vou efetuar normal. 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. Então, nesse caso, vai ser menos 8. Vamos lá, recapitulando. Quando o expoente é ímpar, vai prevalecer o sinal que está dentro da base. Então, por exemplo, aqui eu tenho expoente 3, a base positiva, resposta positiva. Expoente 3, base negativa, resposta negativa. Compreendido? Bom, a gente vai ver agora as propriedades da potenciação. Então, a primeira propriedade, eu dividi aqui, ó, vamos lá. Primeira propriedade diz o seguinte, ó, mostra a multiplicação entre duas potências de número inteiro, tá? Então, aqui eu tenho mais 5 elevado a 3 vezes mais 5 elevado a 6. Todas as vezes que você tiver uma multiplicação, nesse caso aqui, ó, o que você vai fazer? Você vai repetir a sua base. A minha base aqui é mais 5. E vai somar os expoentes. Então, vai fazer 3 mais 6. Quem quiser fazer direto, pode fazer. Eu tô fazendo aqui devagar, tá? Pra vocês compreenderem. Ficou mais 5 elevado a 3 mais 6. Então, aqui eu vou repetir, ó, mais 5 elevado a, quanto é 3 mais 6 elevado a 9, tá? Então, vai ficar mais 5 elevado a 9. Essa vai ser a sua resposta. Pode deixar dentro do parênteses e tal, pode deixar fora, não tem problema. A segunda propriedade é quando você tiver uma divisão, tá? Então, vamos lá. Se na multiplicação eu somei, na divisão, que é o inverso dessa, eu vou fazer o quê? Eu vou repetir a base, que nesse caso a base é mais 6, tá? É o que está se repetindo nos dois. E vou subtrair os expoentes. Então, vai ficar mais 6 elevado a 5 menos 2. Vamos resolver? Vai ficar mais 6, 5 menos 2, 3. Então, vai ficar mais 6 elevado a 3, tá bom? Então, vamos para a terceira propriedade.
A terceira propriedade é quando você tiver a potência de uma potência, tá? Então, nesse caso aqui, você vai fazer o quê? Você vai repetir a base, que é mais 10, e vai multiplicar os dois expoentes, tá? Então, vai ficar 2 vezes 5. Vamos resolver? Vai ficar a base é mais 10, 2 vezes 5, 10. Então, vai ficar mais 10 elevado a 10, tá? Então, recapitulando, na propriedade da potenciação, na primeira propriedade, quando você tiver a multiplicação, você vai repetir a base e somar os expoentes. Segunda propriedade, eu tenho uma divisão. Você vai repetir a base e subtrair os expoentes. Terceira propriedade, você vai repetir a base e multiplicar os expoentes. Então, somar expoente, subtrair expoente, multiplicar expoente, tá certo? Bom, dando continuidade, a gente vai ver raiz quadrada exata de números inteiros. Então, a gente já é acostumado a trabalhar com raiz quadrada, a gente sabe que a raiz quadrada para você encontrar a raiz quadrada de número, você tem que encontrar o número que, multiplicado ele por ele mesmo, você encontra o resultado que está dentro da raiz. Bom, eu trouxe aqui, eu dividi também em 3 casos para ficar mais fácil de vocês visualizarem. Então, por exemplo, aqui eu tenho, primeiro caso, raiz quadrada de mais 16. Eu coloquei aqui mais 16 porque bem que tem números inteiros, tá? Mas lembrando que se você tiver raiz quadrada de apenas 16, é a mesma coisa do mais 16, tá? Então vamos lá. Nesse caso aqui, raiz quadrada de mais 16, você vai procurar um número que multiplicado ele por ele mesmo vai dar o número 16. Qual é o número que a gente conhece? É o número 4 ou mais 4, né? Então 4... ou mais 4. Por quê? Porque se você fizer, ó, mais 4 vezes mais 4, você vai obter mais 16, que é o número que está dentro da raiz. Então, a raiz quadrada de mais 16 é mais 4, certo? Então, primeiro caso resolvido. Segundo caso é quando você tem, ó, menos raiz quadrada de 16. O que você vai fazer? Você vai repetir o número, o menos, tá? E vai fazer... Qual é a raiz quadrada de 16, gente? Que a gente acabou de encontrar. É o mais 4, tá? Então, abre parêntese, mais 4, tá? Raiz quadrada de 16 mais 4. Só trouxe pra cá. A gente aprendeu também que existe uma propriedade, ó. Quando o sinal de menos está fora do parêntese, está antecedendo o parêntese, ele vai modificar o sinal que está dentro, tá? Então, nesse caso, eu tenho menos mais 4. Esse sinal de menos, ele vai inverter o sinal de dentro. Tá positivo, vai ficar negativo. Então, vai ficar menos 4, tá? Então, quer dizer que menos raiz quadrada de 16 vai ser menos 4. Aí, você subentende que se eu tiver aqui menos raiz quadrada de 25, vai ser a resposta menos 5. Vai ser sempre menos a raiz quadrada que você já conhece. Tá bom? O resultado que você já conhece. Aqui, ó, nós temos o terceiro caso. O terceiro caso e aqui eu ainda esqueci de multiplicar, né? Então, se você fizer aqui, ó, menos 4 vezes menos 4, você vai encontrar 16 ou mais 16, que é o que tá dentro da raiz, tá certo? Então, vamos lá. No terceiro caso, é raiz quadrada de menos 16, tá? Então, aqui, ó, observe que o menos está dentro da raiz. Procure um número, dentre os números inteiros, que você multiplique ele por ele mesmo, que vai ter a resposta menos 16, gente, tá? As únicas possibilidades, né, para você encontrar o 16 é se você fizer mais 4 vezes mais 4, que a gente já fez aqui, ó, e encontrou mais 16. Ou aqui, se você fizer menos 4 vezes menos 4. Se você fizer menos 4 vezes menos 4, você vai encontrar quanto? Você vai encontrar mais 16 do mesmo jeito. Tem algum outro número que você vai multiplicar ele por ele mesmo que vai dar resultado 16? Não tem. Então, quer dizer que não existe raiz quadrada de menos 16. Tá bom? Por quê? Porque não existe nenhum número que você vá multiplicar, ou positivo ou negativo, que vai dar o resultado menos 16, tá certo? Então, a resposta é não existe, tá?
Não existe. Assim como também não existe raiz quadrada de menos 25, raiz quadrada de menos 100, por esse motivo aqui, porque não existe nenhum número que você vai multiplicar que vai encontrar como resultado menos aquela raiz quadrada. Ok? Bom, a nossa aula era essa, espero que vocês tenham compreendido. Fiquem com Deus e até a próxima aula.